Tudo o que você precisa saber sobre a Rússia, Ucrânia e Estados Unidos para o seu vestibular de 2022. Ei, vestibulando e vestibulanda, fique atento e muito atenta sobre isso, sobre questões, por exemplo, a Guerra Fria, também os desdobramentos, tanto aqui no Brasil como também para a população. Ei, nós temos também pipocando movimentos separatistas. E aí, qual será a tomada do vestibular? Será que ele vai criticar ou vai apoiar as ações da Rússia? Você que fica pensando aí, não, mas espera aí, o vestibular ele é muito politizado. Não, ele é muito de direita, muito de esquerda, então calma, tá bom? Que eu vou ajudar você aí a ir preparado e preparada para o seu vestibular. E para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Arnaldo Ridani, sou professor de Geografia e Atualidades aqui do canal Geoatual, canal que vai te trazer muita atualidade, muito assunto confiável de fontes de informação que elas são realmente, olha, bem certeiras para o seu vestibular. E olha só, eu, professor Arnaldo Ridani, sou formado inclusive em Geografia pela USP e eu trarei muitos conteúdos para você sobre a Ucrânia agora. E aí, se fosse, por exemplo, 2 semanas atrás, eu estou gravando esse vídeo dia 2 de março de 2022. Se fosse há 2 semanas atrás, eu simplesmente falaria, olha só, questão da Ucrânia, nós vamos ter o conflito separatista no meio da Ucrânia. Olha, você precisa saber apenas, por exemplo, que você teve a Crimeia, a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. Pronto, morreria aqui o assunto. Só que você viu a eclosão de conflitos que nós tivemos, vestibulando e vestibulanda. Então isso vai necessitar um recuo histórico um pouquinho maior. Então quando nós estamos falando do contexto, nós vamos ter que recuar e lembrar da União Soviética. Lembra que a Guerra Fria, nós tivemos 2 momentos de derrocada da União Soviética. Em primeiro lugar, a queda do Muro de Berlim em 1989. Em segundo lugar, nós tivemos a queda da própria União Soviética, que também é considerada pelos historiadores, em 1991. Só que esse ano de 1991, ele foi mágico, digamos assim, triste, mas ele foi, entre muitas aspas, mágico, porque ele teve algumas questões particulares. Quais questões são essas, Arnaldo? Você pode explicar? Claro que posso. Essas questões é que em 1991 nós tivemos a independência da Ucrânia em relação à União Soviética, lembrando que nós tivemos a formação da CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, onde muitos países que eles faziam parte da União Soviética acabam tendo a sua independência, mas tem aí o acordo de um armistício ou então uma aproximação muito grande com a Rússia. No caso da Ucrânia, ela entregou todo o seu arsenal nuclear, lembrando que a Ucrânia era a 3ª maior potência nuclear do mundo até então. Então a União Soviética pegou, a Rússia pegou então esse armamento nuclear. E olha só, a Ucrânia falou, não, eu não quero ter mais conflitos, eu não quero Rússia ter problemas com você, então você pega todo o armamento nuclear e você não me ataca. Em 1991 nós também tivemos um outro marco muito importante para a derrocada da União Soviética, que seria a explosão da usina nuclear de Chernobyl. Sim, vestibulanda. E aí, lembrando, tá? A União Soviética ela caiu. A União Soviética em si, tá bom? Ela caiu por 2 estratégias ou 2 fatores. Um que é chamado de perestroika e o outro que é a glasnost. A perestroika, ela vai acontecer com a queda, olha só, a queda daquela economia estatal, surgindo os oligarcas. Olha só isso, nós estamos tendo então toda uma retomada de Guerra Fria para poder justificar a Ucrânia hoje. Olha só, então nós vamos ter os oligarcas que eles vão assumir um poder, uma economia muito grande, que antes ela era estatal e hoje ela é concentrada na mão de poucas pessoas que elas são russas, poucos empresários russos, tá bom? Alguns acabaram fugindo da Rússia, por exemplo, o presidente, ou o que era presidente agora, só é dono do Chelsea. Ou seja, esses oligarcas eles saíram porque eles não queriam um vínculo tão grande assim com a Rússia, já outros ficaram no território e acabaram se enriquecendo, principalmente por ter contatos quentes lá com Putin. Então você vai ter a perestroika, que é a abertura econômica, e nós vamos ter também a glasnost, que é a abertura política, a transparência política da União Soviética, que ela havia construído a cortina de ferro.
Só que vestibulanda, nós tivemos essa formação, então a Ucrânia acabou se separando da União Soviética, mas então uma boa parte da população da Rússia já tinha se instalado na Ucrânia. Não só na Ucrânia, como também em vários países da União Soviética, para que justamente a Rússia pudesse controlar esses países. Isso foi proposital para manter a unidade territorial. Belezinha até aqui? Olha só, então em 2014 você tem a Rússia pegando a Crimeia de volta para poder ter acesso aos mares quentes, águas quentes, principalmente o Oceano Índico e Europa, e exportar a sua produção por lá. Lembrando que a Rússia ela vai exportar gasoduto, e o gasoduto ele passa justamente pela Ucrânia. Gasoduto é uma tubulação de gás que passa pela Ucrânia, belezinha? E aí, vestibulanda, você pode estar se perguntando o seguinte: ah, Arnaldo, então isso significa que a Ucrânia ela só perdeu a Crimeia por questões naturais de geografia física? Não. Como assim? E aí, dentro da geografia humana, nós vamos ter que a Ucrânia ela estava pensando, cogitando já em 2014 começar ou voltar com um programa nuclear. Sério isso? Sim. Então a Ucrânia já estava pensando em retomar os seus armamentos nucleares. Então a Rússia, que havia cedido a Crimeia para a Ucrânia como uma forma de aproximação, ela vai tomar de volta. Isso daí já foi a primeira derrocada da Ucrânia. Só que em 2014 mesmo, houve um plebiscito onde a população ucraniana ia votar se separava ou não da Ucrânia e anexava o leste ucraniano à Rússia. Só que 51 para 49% dos votos, a maior parte da população ucraniana votou em não se separar. Olha só, então você vai ter as tensões separatistas muito fortes lá na Rússia, ou melhor, na Ucrânia, tá bom? Para querer tomar esse poder ou então para querer se separar. Até que em 2021 para 2022 intensifica ainda mais o movimento dentro da Ucrânia para você aliar-se à OTAN. O que é a OTAN? A OTAN ela foi formada, é uma aliança militar, tá bom? A organização dos países do Tratado Atlântico Norte, onde os países da América e da Europa, a qual a Ucrânia faz parte e a Rússia também. Para quem não sabe que a Rússia ela faz parte da Europa, sim, faz parte, tá bom? Ela tem um tequinho lá da Europa. E aí o que vai acontecer? A Ucrânia vai falar, não, peraí, eu quero entrar na OTAN. A Rússia, ela fica colada à Ucrânia, faz fronteira com a Ucrânia. Só que a OTAN é uma organização entre Estados Unidos e Europa, onde, basicamente, se algum país for atacado e ele pertence à OTAN, toda a OTAN vai poder defender esse país. Ou seja, a Ucrânia, se ela fosse atacada e entrasse na OTAN, ela seria defendida pelos Estados Unidos. E olha só, então isso permitiria com que os Estados Unidos tivessem uma base militar na Ucrânia, ou seja, na fronteira com a Rússia, e também, possivelmente, tivesse armas nucleares. Por isso que a Ucrânia ela havia pensado em retomar as suas armas nucleares. Já pegou essa visão, vestibulanda? Sim, então a Rússia acendeu o seu alerta e vai falar, opa, peraí. Perto do meu território, eu não vou deixar isso acontecer. E aí que nós vamos começar a entender esse conflito, onde a Rússia ela vai querer defender o seu território. Não, nada justifica a guerra, tá bom? Só que então, peraí, nós vamos ter o lado russo, onde ele não vai querer deixar a Ucrânia se militarizar, principalmente se nuclearizar. Será que esse termo tá certo? Nem sei se existe. Segue a vida. Então, vestibulanda, nós vamos ter esse conflito pelo território ucraniano. Por outro lado, os Estados Unidos viu que a movimentação das tropas russas estava muito intensa. A OTAN também viu e falou, opa, peraí, vamos mandar tropas também. E aí que nós tivemos esse conflito com muito mais intensidade, nós tivemos a Ucrânia sendo invadida e agora eu já vou passar para atualidades, tá bom? A Ucrânia, ela é um território muito estratégico porque é um dos únicos que não faz parte da OTAN, passa o gasoduto da Rússia. Lembra que eu falei isso? Esse gasoduto, ele leva o gás natural lá da Rússia para a Europa, e a Europa que usa muito gás natural para aquecer as suas casas no inverno. Geralmente, a Europa dá uma folgada no verão e a Rússia dá uma folgada no inverno. Por quê? Porque a Europa ela é muito dependente desse gás natural.
Só que, atualmente, a Rússia ela colocou tantas tropas lá na fronteira da Ucrânia que acabou fazendo a batata assar. E a batata começou a assar mais do que o normal. Então a Rússia começou a fazer o bombardeamento lá na Ucrânia, principalmente alegando que não, olha só, eu vou reconhecer os movimentos separatistas. E aqui, vestibulando e vestibulando, aqui pode ser que caia no seu vestibular questões relacionadas à Guerra Fria e questões separatistas. Vamos lá então. Essa parte do leste ucraniano que quer se separar foi reconhecido pela Rússia como uma região legítima e também a Rússia teve interesse de anexar essa região. Só que, por outro lado, nenhum país reconheceu, inclusive a Ucrânia, queria defender esse território. Então nós tivemos um embate militar. Todo mundo falou, nossa, a Rússia ela vai dar um pau, vai dar um cacete na Ucrânia. Confesso que até eu pensei nisso. Só que alguns problemas logísticos, por exemplo, falta de combustível nos tanques de guerra, fizeram com que a Rússia perdesse não só batalhas, mas também sofresse muita resistência da população. Olha só, vestibulando e vestibulanda, a população russa ela acabou não se armando e atacando diretamente os civis, ou melhor, os militares, mas a população ucraniana, ao invés de atacar os militares, elas começaram a protestar em frente aos tanques de guerra. Isso pegou muito mal para a Rússia, porque se a população tivesse pego em armas e devolvido as mortes para a população ou para as tropas russas, provavelmente daria a chance, daria a abertura para a Rússia justificar o seu ataque. Mas não, aconteceu o contrário. A população tentou manifestar de forma pacífica e os russos eles invadiram. Isso fez com que o mundo inteiro voltasse contra os russos, tá bom? Então, infelizmente, vestibulando e vestibulanda, muitas pessoas acabaram falecendo. E essas pessoas que estavam manifestando a favor da Ucrânia ou a favor da Rússia acabaram tendo muita visibilidade na mídia. E aí, essas questões separatistas, nós vamos ter dois lados. O primeiro do lado russo, que vai falar, não, mas olha só, nós temos vários conflitos onde os Estados Unidos e a União Europeia não reconhecem independência. A Rússia pode falar do Oriente Médio, pode falar, por exemplo, de Israel e Palestina, por exemplo. Palestina que é apoiada pelos russos e Israel pelo mundo ocidental. Então, os russos eles vão falar, não, mas espera aí, e na Palestina, por exemplo, o que está acontecendo? Por que vocês não apoiam as questões separatistas? Ou então, por que vocês não defendem o governo? Porque só nós, quando nós, Rússia, estamos no local, é que vocês se opõem. E aí, vestibulando e vestibulanda, é importante de você analisar que, peraí, nós temos também essa conjuntura político e também regional e mundial, onde a Rússia ela vai apelar muito dessa forma. Então, peraí, você vai me acusar de eu incentivar a independência, mas você faz o mesmo ou você reprime. Então, o vestibular ele sempre estará atrelado a uma crítica social. Ou seja, esse paradoxo criado pelo mundo ocidental, ele é muito defendido pela Rússia, tá bom? Ou seja, muitos russos, eles acabam não podendo fazer nada, mas o mundo ocidental ele tem essa liberdade. Aqui eu estou falando que então os russos eles estão certos? Óbvio que não. Toda guerra ela deve ser evitada. E aí nós já vamos passar para a crítica. Porque, infelizmente, muitas pessoas pagam com vidas. Tanto, olha só, eu até ouvi eu acho que é bobagem, tá? Pelo menos até agora se mostrou bobagem. Falar assim, porque agora na rede social todo mundo virou doutor e doutora, estudou vários anos, né? Falar assim, não, mas olha só, o Putin é um cara muito inteligente porque ele está mirando lá na frente. O Putin ele está percebendo que ele vai desvalorizar a moeda, ou seja, vai desvalorizar o dólar com essa guerra. Só que isso aconteceu exatamente o contrário. A moeda russa, por exemplo, ela chegou a cair 30% em um dia, ela valendo 1 cento de dólar. Então, vestibulando e vestibulanda, as economias ou as deseconomias criadas na Rússia por causa dessa guerra foram gigantescas. As pessoas estão tentando sacar o seu dinheiro e não conseguem. Quebra de várias empresas. Nós tivemos também a saída de várias indústrias, várias empresas lá da Rússia. E aí, vestibulando e vestibulando, nós podemos fazer a crítica que várias empresas elas pressionam os governos, por exemplo, em prol da sua ideologia, nunca do outro. Só que nesse caso aqui foi positivo. Nós podemos ver que as empresas elas também estão pressionando o governo russo para voltar atrás. Vestibulando e vestibulanda, nós temos a disputa por ego, disputa por ganância, as pessoas querendo dominar o mundo, enquanto muitas famílias elas perdem seus filhos, suas filhas, ou por exemplo, seu pai, sua mãe, o tio, a avó, o avô.
Então assim, vestibulando, vestibulanda, é importante de nós percebermos que nós temos vários nuances. Então vamos pensar, opa, peraí, então nós tivemos a Guerra Fria, depois nós tivemos a separação da Ucrânia e olha só, hoje nós podemos ver que há uma disputa militar e de influência, onde infelizmente a população ela está morrendo de fome e morrendo literalmente. E aí, quem será que vai reconstruir a Ucrânia, por exemplo, depois de todo esse bombardeio? E aí o vestibular ele pode fazer uma crítica, uma analogia com o Oriente Médio. Já parou para pensar nisso? Onde lá no Oriente Médio que você terá as pessoas elas acabando tendo suas casas, seus prédios, seus edifícios todos bombardeados e nem a Rússia nem os Estados Unidos prestam assistência devida. Mas na Ucrânia sim. Vestibulando, vestibulanda, não estou falando que a Ucrânia ela não mereça tal destaque, mas o problema é que outros lugares eles não são destacados como a Ucrânia. Vestibulando, vestibulanda, óbvio, tá bom? Que os Estados Unidos e a União Europeia preferiu não entrar em combate direto com a Ucrânia para evitar uma possível terceira guerra mundial que com certeza ela seria bem destrutível. Tudo bem? E aí vamos passar para nossa revisão? Só que a Rússia e os Estados Unidos começaram a se expandir tanto, principalmente com a divisão internacional do trabalho? Não, com a antiga ordem mundial do mundo bipolarizado. De um lado Rússia e do lado Estados Unidos. Nós vimos que essa Guerra Fria ela acabou provocando vários desdobramentos, vários conflitos, inclusive a divisão da Ucrânia. A Ucrânia que em 2014 perdeu a Crimeia, tá bom? Para a Rússia, só que começou o plebiscito e começaram as questões separatistas. Pode ser que o vestibular dê um exemplo desde Jerusalém até Israel e Palestina, até os curdos no Oriente Médio e também os catalães na Espanha. Então estude bastante sobre essas questões separatistas, que isso é bem importante para o seu vestibular, tá bom? E aí nós tivemos a separação da Crimeia, ou melhor, o debate sobre a separação da Crimeia, nós tivemos os conflitos armados, o mundo inteiro causando sanções econômicas à Rússia. Tem um problema? Tem o risco da bomba atômica. Mas, por outro lado, são propostas e são medidas para barrar o avanço da Rússia e tentar contê-la nesse avanço. O meio militar da Rússia, nós achávamos que ele era realmente muito bom. Só que, observando assim, há muitas falhas no meio militar da Rússia, tá bom? Lembrando que a economia russa não é tão forte assim, é o meio militar. Quem faz esse balanceio, querendo ou não, é a China, tá bom? A Ucrânia, ela já tentou fazer acordos econômicos, ela perdeu a Crimeia, tudo bem? Talvez perca mais alguma parte do território. Eu já falei, hoje, dia 2 de março de 2022, eu não consigo falar tantas informações assim para você, tá bom? Mas é importante que você tenha essa consciência de tudo que está rolando, toda essa treta que está rolando. Não se esqueça, vestibulando, vestibulanda, que nós vamos ter, a expansão russa, nós vamos ter a China ali meio que com o pé atrás, Brasil fazendo cagada diplomática como sempre, indo para a Rússia no momento de tensão, falando que, olha só, uma coisa é neutralidade na guerra, outra coisa é você repudiar a guerra e os conflitos armados. O Brasil não conseguiu nem repudiar os conflitos armados, por exemplo, que é tão criticado tanto pela comunidade internacional como também pela Rússia. E aí você pode estar se perguntando, mas será que a Rússia ela está querendo construir de novo? Será que o Putin está querendo construir de novo a União Soviética, a URSS? Talvez. Mas tudo indica que ele está querendo ir além. Ele está querendo pegar, por exemplo, o Império Czarista. Lembrando que, com essa medida, além das outras tomadas, a Rússia ela está dividida. A própria população. Por quê? Porque isso manchou muito a imagem da esquerda. Agora a esquerda ela está tentando se desvincular da imagem da Rússia. E olha só, vestibulanda, dentro das questões dos debates políticos, quem é leninista costuma não se dar bem, por exemplo, com o campo de visão defendido por Putin. Beleza? E aí que vai ter todo esse desdobramento, toda essa treta, todo esse conflito até hoje. Os Estados Unidos e a União Europeia não mandam suas tropas diretamente para lá porque eles estão com medo de acontecer uma terceira guerra mundial. Belezinha? Mas por outro lado, infelizmente, a população está morrendo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Já aproveita, curte aqui o vídeo e se inscreve no canal. Belezinha? Me ajuda aí também. Grande abraço, bons estudos, tchau, tchau, vestibulanda. Então nós tivemos a Guerra Fria, nós tivemos...